Anjos e deuses. A gente acha que sabe exatamente o que são, né? Duas categorias completamente diferentes. Mas e se a gente descobrisse que, na verdade, anjos eram deuses? Pois é, vamos mergulhar nessa história incrível que está literalmente escondida bem debaixo do nosso nariz. Então, qual é a verdadeira diferença entre um deus e um anjo? Hoje em dia a resposta parece óbvia, né? Um é uma coisa, o outro é outra coisa. Completamente diferente. Só que essa separação toda certinha é, na verdade, bem recente. Se a gente voltar lá no mundo antigo, essa linha divisória não era só meio borrada. Ela, na prática, nem existia. A gente hoje em dia adora colocar tudo em caixinhas, né? Tipo, mamíferos pra cá, répteis pra lá, tudo bem separadinho. Mas no pensamento antigo a coisa era bem mais fluida. Anjos e deuses não eram vistos como tipos diferentes de seres. Pelo contrário, eles faziam parte da mesma grande família divina. Os anjos eram basicamente um tipo de deus, só que um deus menor com uma função específica. Tá, para a gente conseguir entender isso de verdade, a gente precisa primeiro dar uma resetada na nossa própria definição da palavra Deus. Porque para os povos antigos, essa palavra significava uma coisa muito, mas muito diferente do que a gente imagina hoje. Quando a gente fala Deus com D maiúsculo, a gente pensa logo naquele ser supremo, onipotente, eterno, certo? Só que no Antigo Oriente Próximo, a palavra Deus com D minúsculo era mais como um cargo, um título dado a uma classe enorme de seres poderosos sobre-humanos. Pensa numa grande hierarquia, quase uma empresa divina, cheia de funcionários com diferentes níveis de poder. E olha, essa ideia de uma hierarquia divina não era algo isolado, não. Ela estava por toda parte no mundo antigo. Um exemplo clássico é o panteão grego. Zeus era o chefão, o todo-poderoso, certo? Mas Hermes, que era um mensageiro, um funcionário divino, também era um deus. Muitos outros deuses, como Atena, por exemplo, tinham até história de nascimento, ou seja, foram criados. O poder deles não era absoluto, era organizado em níveis. Era como se fosse uma grande família celestial, onde todo mundo, do presidente ao estagiário, tinha o título de Deus. E o mais legal é que essa visão de mundo era compartilhada. O Antigo Oriente Próximo era o que a gente chama de caldeirão cultural. Um lugar onde os povos vizinhos, e isso inclui os primeiros israelitas, viviam trocando ideias, histórias e, claro, até as palavras que eles usavam para falar do mundo divino. E a prova mais clara disso está na própria linguagem. Dá uma olhada em como a palavra para Deus vem da mesma raiz em várias línguas da região. Em hebraico, El ou Elohim. Em ugarítico, Il. Em acadiano, Ilu. Em árabe, Ilá. Percebe? Todas vêm da mesma fonte. Isso mostra que a ideia fundamental de Deus era algo compartilhado por todo mundo ali. A gente tem um exemplo perfeito disso nos textos encontrados na antiga cidade de Ugarit, lá na Síria. Eles descrevem uma hierarquia divina completinha. Tinha o Deus Supremo, o patriarca El, a sua esposa, a deusa mãe Atirat, um conselho com 70 deuses filhos, tipo Baal, e claro, os funcionários, como os mensageiros, os Malak. E o ponto principal aqui é, todos eles, sem exceção, eram chamados de Ilim, que é o plural de Il, ou seja, deuses. Essa ideia de uma assembleia celestial, que os estudiosos chamam de conselho divino, era super comum. Era o jeito que eles imaginavam as decisões sendo tomadas lá em cima. Agora, o mais fascinante de tudo é que esse conceito não aparece só nos textos dos vizinhos de Israel, não. Ele está lá, de forma bem explícita, dentro da própria Bíblia. Vamos lá. Tem uma história sensacional no primeiro livro de Reis que praticamente nos coloca na primeira fila de uma dessas reuniões do conselho. E a cena é descrita com uma riqueza de detalhes que é impressionante. O profeta Miqueias tem uma visão e descreve assim: ele viu Yahweh sentado no seu trono e todo o exército do céu estava ali, de pé do lado direito e do lado esquerdo dele. Quer dizer, é exatamente a imagem de um rei com a sua corte celestial reunida, pronta para uma assembleia. E aí Yahweh apresenta um problema para o conselho. Ele pergunta quem vai enganar o rei Acabe para que ele seja derrotado. E o que acontece em seguida é um debate. O texto diz que um dizia de uma maneira e outro dizia de outra. É literalmente uma reunião de brainstorming celestial. E a discussão continua até que um dos membros dessa assembleia, que o texto chama de um espírito, se adianta e se voluntaria para a missão. Ele apresenta um plano, Yahvé aprova e ele é enviado para colocar tudo em prática. É uma cena de delegação de tarefa dentro do conselho divino.
E se alguém ainda tiver alguma dúvida de que isso era uma ideia comum, o Salmo 82 joga um balde de água fria nessa dúvida. Ele é ainda mais direto. O texto diz preto no branco que Elohim preside na grande assembleia, ele julga no meio dos Elohims. E Elohim aqui é a palavra hebraica no plural para deuses. Não tem como ser mais claro que isso. Ok, então, se esses membros do Conselho Divino eram chamados de deuses, a grande pergunta é como é que eles viraram essa categoria separada que a gente hoje chama de anjos? A resposta para isso está numa virada de chave, uma mudança que foi tanto na linguagem quanto na própria teologia. A história toda começa com uma palavra, malak em hebraico. Essa palavra significava simplesmente mensageiro. Podia ser um mensageiro humano ou um divino, tanto faz. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, essa palavra virou angelos, que, adivinha só, também significa mensageiro. Só que com o tempo, o que era a descrição de uma função, ser mensageiro, acabou virando o nome do ser. E assim nasceu a palavra anjo que a gente usa hoje. Mas não foi só uma questão de tradução, não. Foi uma verdadeira revolução teológica. Conforme a religião israelita foi caminhando para um monoteísmo cada vez mais estrito, aquela pirâmide divina com vários níveis foi sendo achatada. De repente, não existiam mais vários deuses. Só podia ter um Deus. E todo o resto? Bom, os deuses menores não foram simplesmente apagados. Eles foram rebaixados e ganharam uma nova categoria. E é claro que essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento. Tanto que, como aponta o estudioso Mark S. Smith, mesmo em textos bem mais tardios, como os manuscritos do Mar Morto, que são do século III a.C., às vezes os anjos ainda são chamados pela palavra antiga, Elim, ou seja, deuses. A memória da antiga identidade deles como divindades demorou muito para desaparecer por completo. Então, no fim das contas, os seres celestiais continuaram lá, mas o cargo que eles ocupavam, o de mensageiro, virou o nome da espécie. Uma mudança que transformou para sempre o nosso jeito de entender o mundo divino. Isso, claro, faz a gente pensar. Que outras histórias, que outras origens esquecidas estão escondidas bem aí por trás das nossas crenças mais básicas? Fica a reflexão.